Boa noite, Boa noite, André, tudo bem? tudo bem? Você, como está? Tranquilo, André. Vamos começar então? Vamos que vamos. Meu, primeiro de tudo, mais importante, eu queria saber se você está bem, se você e a família passando essa pandemia aí, como está todo mundo? Tamo aí, tamo. Eu brinco que sobrevivendo, né? Com uma criança dentro do apartamento 24 horas, a gente sobrevive, né? Mas tá tudo indo certo, a gente tem respeitado bastante esse recolhimento aí para que as coisas possam voltar o mais rápido possível à normalidade. Como que tá fazendo para manter a forma aí dentro do apartamento? Cara, tenho treinado bastante aí a parte física, né? A parte técnica ela fica um pouquinho de lado, porque eu até simulo alguns movimentos técnicos, né, de goleiro, mas fica muito restrito dentro do apartamento. Então, assim, a parte física eu posso falar que ela tá jóia, tá tinindo, mas a parte técnica ainda tá, deixa um pouquinho a desejar, mas temos trabalhado todos os dias, o pessoal do Juventus tem dado muitas orientações aí. O pessoal do clube tá passando treino para vocês normalmente, mesmo com os contratos acabando? A gente, na verdade, a gente tem ainda temos um grupo, né, dos jogadores, onde o Márcio, o preparador físico, tem nos orientado. Na verdade, quando começou essa pandemia, ele já nos orientou, né? Eles só estão nos acompanhando, a gente manda alguns vídeos lá e até para que a gente possa manter a forma. A gente tem algumas incertezas como é que vai ser a volta aí, até contratual, mas continuamos com a esperança de voltar. Ô, André, de contrato, já que a gente entrou nesse assunto bem cedo, vamos lá. Como que tá o andamento da negociação com o Juventus, né? A gente sabe que tem uma proposta na mesa, né, para renovar pelo salário mínimo, que vocês já falaram com a gente, inclusive. E houve algum andamento desde então ou continua naquela mesma de não saber se o clube vai aceitar? O Alex Alves chegou a falar para a gente que ele acredita que sim. O que vocês acham, vocês, os jogadores? Na verdade, como já foi falado, a gente deixou uma proposta. Na verdade foi uma iniciativa do grupo, tanto comissão técnica quanto atletas, de poder terminar esse campeonato aí, para que a gente possa honrar a camisa do Juventus, para que o Juventus não precise passar por dificuldade de alguns jogadores, né, de não ter condições de contratar jogadores e não ter condições de manter o elenco para esse final da dois. Então a gente fez uma proposta de jogar. É que na verdade eu fui muito perguntado aí quando a gente soltou essa proposta é, por que salário mínimo, não de graça, mas na verdade assim a gente precisa ter precisa ter na verdade, um firmamento jurídico, vai, digamos assim, né? Que é o contrato de carteira e por isso que a gente fala do salário mínimo, né? Mas falando a respeito sobre a diretoria, sobre como foi conversado, nós estamos aguardando ainda. A diretoria já fez um, uma solicitação para um pagamento mais à frente do que estava para trás, do que a gente havia para receber ainda. A gente já fez um acordo, a gente vai pagar em algumas prestações, eles vão pagar em algumas prestações, mas a respeito do contrato de volta de renovação, ainda nada foi decidido. É, eles tiveram a contrapartida, ainda não sabem quando vai voltar. Foi um pouco da posição deles aí de não saber quando vai voltar. Então eles falaram, quando tiver a decisão de vai voltar assim, a gente volta a conversar nesse sentido. Beleza. O Lourenço aqui está perguntando se fosse permitido jogar de graça, o elenco ia jogar de graça mesmo? Eu acredito que sim. Eu acho que com essa atitude o elenco já provou de que é, tá, tem responsabilidade com o clube, tem responsabilidade com a sua própria carreira
e gostaria de terminar o campeonato, seja ela qual for a situação. Eu não gosto muito de veicular que jogar de graça, isso, porque assim, todos têm família, todos têm pessoas que são sustentadas através de nós, mas é aquilo que a gente fala, a gente precisa honrar com a instituição, precisa honrar com o nosso comprometimento como atleta e a gente entende que a gente está vivendo uma circunstância totalmente atípica. E aí, se voltar com esse elenco mesmo, se a diretoria realmente aceitar essa proposta, quando voltar, qual você acha que é a chance do Juventus de conseguir o acesso? Isso eu falei no início do campeonato e só continuo mais firme com essa ideia de que nosso elenco é para buscar um acesso, buscar um título. Acredito que a gente oscilou um pouco dentro desse começo de campeonato, mas que eu acho que também é uma coisa normal. Você jogar um amistoso, você fazer alguns treinamentos na pré-temporada é uma coisa, quando o campeonato começa é outra totalmente diferente. A gente terminou em ascensão, tendo 2 vitórias consecutivas, e acredito que a equipe estava numa crescente. Mesmo com essa parada, acredito que a gente tem qualidade e competência para buscar o acesso. Coloco como um dos candidatos. Boa. Ô André, uma pergunta que eu tenho assim, o elenco do Juventus é um elenco bem experiente, tem vários jogadores, já tem o Aleco campeão da Libertadores, o Robson capitão, o Diego Sacomã experiente, você que tem 6, 7 anos de clube só no profissional, quem é o cara que puxa a palavra assim na preleção do vestiário? Quem é o cara que sempre pede a palavra e faz aquele discurso antes do jogo? Eu acho que, como você disse, a gente tem várias referências dentro do elenco, também é legal citar o Christian, que também tem uma vasta experiência e tem uma voz de comando sobre o elenco muito legal. Mas assim, a gente nunca gosta de que um se responsabilize por isso. A gente tem várias referências dentro do elenco, então cada um dá o que está sentindo no momento, cada um dá o toque técnico, tático também para ajudar. Eu acho que elenco nenhum, uma pessoa se responsabiliza por isso. Mas, como você disse, temos vários pilares, então não é mas a gente pode citar vários nomes, Diego, o Christian, Ale, Robson, tem várias referências aí, então acho que é dividida essa responsabilidade. Beleza. André, você tem muitos anos de Juventus, como eu já falei, são 138 jogos pelo profissional. E eu queria saber se esse é o melhor elenco que você teve no Juventus. Você também teve em 2015, que foi o elenco do acesso na Série A3. Eu queria que você comparasse os dois elencos, né, que são os melhores elencos da história recente do clube. Bom, eu acho que é difícil comparar um elenco ao outro, porque são competições totalmente diferentes. A 3 da 2 é um perfil totalmente diferente de jogo, é um perfil totalmente. Mas, assim, o elenco de 2015 ele era muito qualificado, sobrou na competição. Eu até. A gente tem alguns bate-papos ainda, tem alguns grupos de WhatsApp com o pessoal daquela época, né? E a gente brinca de que se colocar aquele time junto lá, joga qualquer competição. Mas é difícil comparar um ao outro, mas eu acho que os dois melhores elencos com certeza são o atual elenco e o de 2015. O de 2015 conseguiu fazer digamos, eu falo que você só faz história quando você consegue títulos e acessos. Então, acho que 2015 ainda está à frente, porque a gente ainda não terminou a competição. Mas quem sabe, ao final da 2 com acesso, a gente possa colocar o elenco de 2020 nesse patamar. Boa, deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está entrando aqui. O Pedro Guedes, o Vitor, o Marcelinho, lateral do Juventus, o Giga, Adriana, Ricardo. E o Rona está perguntando aqui, Rona ou Roná, não sei. Depois de todo esse tempo jogando como jogador profissional, ainda dá aquela adrenalina antes do jogo ou a concentração baixa um pouco a adrenalina?
Não, eu acho que a vivência ela ajuda a você conseguir controlar melhor, mas aquela tensão, aquela expectativa, eu acho que ela está sempre viva dentro do atleta profissional, seja ele qual for, seja ele qual nível ele esteja. Mas assim, é, se o cara acho que não tiver isso, bom, existe alguns fora da curva, mas acho que a grande maioria com o tempo consegue lidar melhor, mas o sentimento, a adrenalina, essa coisa a gente sempre vai ter. Com o tempo você fica mais descolado, digamos assim, desses sentimentos, mas eles vão permanecer sempre, né? Porque eu acho que é isso que nos deixa atento, nos deixa, digamos, vivo dentro do jogo. André, uma coisa que eu sinceramente não lembro é que você postou várias vezes em rede social que você começou no Juventus no futsal, ainda criança, né? Queria que você contasse para mim como que foi. Nossa, cara, a minha história futebolística ela tá muito aliada ao Juventus. Eu iniciei pós essas coisas de escolinha, ainda muito jovem, né? Ainda descobrindo o futebol da maneira que ia ser, ainda sem perspectiva de ser profissional ou não, só queria jogar. No Circo Militar, que é um clube aqui da Zona Sul, e aí logo me transferi para o Juventus, que na época já era uma potência no futsal, nas categorias menores. E, putz, cara, foi mágico a minha história, assim. E depois eu me transferi para o futsal do Corinthians e, respectivamente, ao campo do Corinthians, que aí foi quando eu comecei a jogar campo, mas foi um momento bem legal, porque, assim, eu ainda era, digamos, novato aí nas competições, mesmo jovem, era bem novato, e aí já tinha os meninos que já acostumados. Foi praticamente eu roubei a experiência deles, né, nessa época. Vivenciei muita coisa, foi bem legal. Juventus era uma potência na época, era ainda a época que o pessoal lembra aí de patrocinado pela Euro Sports, então era bem legal. E o André, aí depois de 2015, eu lembro que no estádio, quem acompanhava o clube naquela época falava, pô, vários jogadores desse time não vão ficar aqui no Juventus por muito tempo e você era um dos mais citados. E aí depois, em 2017, você chegou aí pro Oeste, né, disputar uma Série B, e depois acabou voltando pro Juventus. Por que que não acabou não dando muito certo lá no Oeste? No Oeste, na minha passagem pelo Oeste, aprendi muito, foi muito legal, viver um ambiente, eu falo que a gente vive um ambiente estadual, digamos assim, dos estaduais, de um ambiente meio de São Paulo, né? E lá eu tive a oportunidade de vivenciar uma coisa mais nacional. Mas aí, o que eu posso te dizer de oportunidades lá no Oeste, quando eu cheguei, o Rodolfo, que depois se transferiu para o Fluminense, goleiro, vivia um momento mágico. Ele, nessa Série B que a gente passou lá, ele foi considerado o melhor goleiro da competição. Então, assim, eu cheguei no meio do caminho, ele já tinha disputado a dois também pelo Oeste, mas, assim, eu consegui fazer um jogo, espero ter deixado uma boa impressão lá. Mas, assim, o Rodolfo estava vivendo um magnífico momento, então, fui muito. A maioria dos jogos eu fui para o banco dele, então, me valeu muito como experiência. Teve mais alguns outros jogadores daquele time que chegaram a despontar mais pro futebol nacional, assim, além do Rodolfo? Ah, assim, tinha alguns jogadores que já tiveram passagens por muitos clubes, outros hoje já estão em outros, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem o Robert, que foi jogador do Palmeiras, que aí de lá ele foi para Ponte Preta, o Mazinho, que Palmeiras Oeste pela vida toda. Então, assim, teve vários jogadores ali que tiveram. Também tem o Danielzinho, que foi pro Fluminense junto com o Rodolfo. Então, assim, tem vários jogadores que de lá conseguiram uma ascensão e começaram a jogar a Série A, né? E aí depois, em 2019, né, para a Série A2, você chegou a se transferir para o Nacional, e do Nacional foi para o São Bernardo sem ter jogado um jogo, né, porque teve uma mudança de direção no Nacional. Eu queria que você explicasse para a gente o que aconteceu naquele período que
Antes de jogar um jogo, você transferiu de clube, não só você, né? Vários jogadores. Na verdade, assim, para deixar bem claro, eu sei da história e sei da rivalidade entre os dois clubes, do Juventus e do Nacional. Mas quando houve o contato para minha contratação, não foi a gente não, o grupo de jogadores que teve a contratação para o Nacional em primeiro momento, ele nem sabia qual seria o clube que ele iria defender, entre aspas, né? A gente teve através de um empresário, um grupo de empresários, eles contrataram os jogadores e eles iam firmar qual clube eles iam investir no campeonato. E aí, em primeiro momento, foi a Nacional, e aí houve uma mudança. Eu também, sinceramente, eu não sei bem te dar os fatores, nem o porquê da mudança, e aí todos foram para o São Bernardo. Então, eu sei que houve muita polêmica nessa minha mudança, mas, na verdade, a gente foi contratado pelo grupo de empresários, não para um, um clube em si. Sim, aqui o pessoal participando bastante aqui. O Pedro Giovanoli perguntou, André, como é ser o melhor goleiro do futebol paulista? Pô, agradeço primeiramente ao elogio. Acredito que a gente trabalha bastante para que tenha um nome bem veiculado dentro do futebol paulista ou dentro do âmbito nacional, mas me considero um esforçado, quem sabe alcançar esse posto futuramente. E sobre goleiros nessa nossa Série 2, tem vários. Eu, por exemplo, estou achando uma Série 2 de alto nível de goleiro. Tem você, tem o Luiz Daniel do São Caetano, Moisés no São Bernardo, o Dida na Portuguesa. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Porque houve um tempo, se a gente pegasse uns 5, 6 anos atrás, a gente falava, pô, esse nível tá fraco de goleiro. São poucos que a gente aponta como goleiro de bom nível. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Nossa, você comentou alguns nomes que a gente, se jogar a camisa pro alto, qualquer um pega com muita qualidade e assim, eu não gostaria de escolher um para jogar, mas é o que você falou. Bom, assim, eu não digo que antigamente não tinha, mas assim, eu acho que hoje a Série A2 ela está num nível bem legal, bem alto. Então, a posição de goleiro, ela também vem evoluindo muito. Então, a gente acompanhou aí. Eu acho que todos os goleiros que estão jogando são de muita qualidade, podiam estar jogando uma Série A1 com facilidade, uma Série B com facilidade. Então, assim, eu acho que a posição de goleiro teve que evoluir, os profissionais evoluíram e o nível do campeonato da Série A2 requer, é, assim, essa qualidade. Então, é o que você falou, dá para citar muitos goleiros aí de qualidade na Série A2. André, o Lourenço aqui perguntou pra gente, eu acabei pulando a pergunta dele. Como que você enxerga as críticas? Aqui ele está falando especificamente ao Potiguar, que ele foi bastante criticado porque ano passado ele acabou perdendo o pênalti que depois decretou a eliminação do clube na fase final. E aí no jogo contra o Penapolense, que foi um dos últimos em casa, se não foi o último, ele estava sendo bem criticado, torcida estava pegando no pé dele, e ele foi lá e ele deu uma assistência, fez um bom jogo. Queria que você comentasse um pouco sobre o peso que a crítica tem no jogador, ou se o que está fora do campo fica fora do campo. Não, eu acho que assim, o jogador profissional, ele é como a gente, até usando um pouquinho a pergunta do Ronaldo, ele vai se acostumando com tudo isso. A crítica ela acontece, a gente tem que olhar com um olhar, como é que eu posso verbalizar? Um olhar de construtivo, né, da coisa. Eu acho que assim, se abater seria pior. A gente sabe que algumas críticas elas não vêm tanto construtivamente, então a gente acaba abonando. Mas as críticas acontecem, a nossa carreira a gente é exposto, a gente quem só recebe críticas quem está dentro das quatro linhas, então a gente vai se acostumando com o tempo. Falando um pouco do Potiguar, o Potiguar é um jogador de muita qualidade. Eu sei que
teve alguns episódios que o marcaram dentro do Juventus aí, como que você comentou do pênalti, mas eu acho que assim, mais uma vez, só quem bateu que pode perder. Então ele teve a responsabilidade e falhou, como todos nós estamos sujeitos a falhar. Mas assim, é um jogador de extrema qualidade, é um ponto importantíssimo para o nosso time, de criatividade, de passe bom. Então, assim, todos nós confiamos muito nele e as críticas vão acontecer, a gente vai abraçar ele ao máximo possível, porque a gente confia muito nele. Bom, André, a gente está fazendo meio que uma retrospectiva, chegamos em 2020. Aí eu queria que você falasse o que você, pelo que está acontecendo, como que você acha que vai voltar o Campeonato Paulista, né, a Série A2, se vai acabar acontecendo uma Copa Paulista ou se ela vai ser adiada esse ano. O que você acha que vai acontecer pelo que está acontecendo? Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Bom, eu acho que assim, eu não sei se todos os jogadores ficaram um pouco apreensivos como eu fiquei, com algumas declarações que aconteceram, de não ter pressa para voltar à Série A2, que a Série A1 ia servir como molde. A minha expectativa é que quando voltasse a Série A1, que a Série A2 voltasse ao mesmo tempo. Mas, assim, a expectativa é que a Série A2 possa voltar ainda em prazo para também ter uma segunda competição nesse segundo semestre, vai que seja um término de uma competição e uma segunda competição, nem que seja um pouco mais. Ih, o André Dias caiu um pouquinho, vamos ver se retoma. Galera, programa ao vivo. Se até o Faustão dá problema, imagina a gente. Então, enquanto ele Dias está no Juventus desde 2014, ele tem 138 jogos pelo clube, entre 3 passagens entre Oeste e São Bernardo ele foi e voltou, e o André Dias caiu. Vou tentar convidá-lo de novo. Vamos ver. Voltou. Voltei, peço desculpas aí. 4G, conexão. Programa ao vivo é assim mesmo. Mas, assim, voltando a um pouco do que eu estava comentando, no sentido, a gente espera que o mais rápido possível volte e que possa ter as duas competições. Eu acho que vai depender dos protocolos. Hoje tinha uma reunião, né? Não sei se ainda não estou com as informações do que teve, do que rolou, mas vamos esperar que volte o mais rápido possível. Hoje os clubes lá da primeira, né, o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, eles protocolaram, eles enviaram para a prefeitura o protocolo para voltar aos treinos. Aí a prefeitura vai analisar. Ainda tem mais alguns passos antes. Verdade. É isso aí, André. Estão perguntando aqui, ó. Uma última pergunta para a gente encerrar. Como era a resenha no vestiário junto com o craque Adilson, o artilheiro Adilson e o craque Portuga? Você chegou a Porra, jogar com o Adilson? joguei. Eu tive a oportunidade de jogar com o Adilson no Noroeste, há um tempo atrás e voltei a jogar com ele no Juventus numa Copa Paulista. E o Portuga também são dois cracaços de bola, são pessoas, além de cracaços, são pessoas excepcionais, gostavam bastante da resenha, davam bastante ibope para a resenha do vestiário, mas eram pessoas extraordinárias, foi muito, muito bacana. E eu espero que o Adilson, como está mais perto, que tenha sorte não contra mim e o Portuga possa brilhar no Grêmio aí o mais rápido possível. Quem que é o cara da resenha no vestiário de hoje? Ah, tem algumas figuras aí. Tinha um que tava, o Marcelinho tava por aí, também gosta da resenha, viu? É, tem o Ale também, que é outro cara super engraçado aí. Então tem vários ícones aí. É isso aí, André. Então, é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Dá um último recadinho pro pessoal. Pessoal,
para voltar ao campeonato o mais cedo possível, a gente precisa ficar em casa, cumprir um pouquinho a quarentena. Se você não precisa comprar nada, não precisa trabalhar, evita sair na rua. Vamos tentar ficar em casa. Quanto mais a gente puder, melhor. André, muito obrigado. Boa sorte na reta final do campeonato. Quer dar uma última palavrinha? Obrigado a vocês, agradeço o convite, espero que tenha sido um bate-papo legal aí, que o pessoal que esteve com a gente também possa ter curtido. E aqui mantemos nossa esperança para que podemos voltar o mais rápido possível, para que a gente possa levar o Juventus à Série A1 novamente. E deixar um abraço aí para todos os pessoas que acompanham os escanteios, né? E agradecer o convite mais uma vez e todos que tiveram aí, eu estou vendo uma mensagem aí do Viana também, um amigaço, então um abraço a todos aí, grande Pedro também, grande Ronaldo. A Liviana, que é a Liviana, nosso Sebastião Salgado do futebol brasileiro. André, muito obrigado, boa noite, tudo de bom para a família. É isso aí, meus amigos, muito obrigado. Obrigado para quem acompanhou, para quem mandou mensagem, para quem participou. Uma ótima noite. Até a próxima. Valeu.